Você acorda, abre os olhos, sente aquele gosto amargo na boca e imediatamente leva a mão para cobrir ao falar bom dia para quem está ao lado. É aquela sensação horrível de saber que seu hálito está insuportável, mesmo tendo escovado os dentes direitinho antes de dormir. Você corre para o banheiro, escova com força, usa enxaguante, mas sabe que amanhã vai ser a mesma coisa de novo. É um ciclo que parece não ter fim e que vai minando sua confiança, fazendo você evitar beijos pela manhã, conversas próximas logo cedo, aquele momento íntimo com seu parceiro ou parceira. Você já tentou de tudo, comprou as pastas de dente mais caras, os enxaguantes que prometem milagres, escova a língua até sentir ânsia, mas nada resolve de verdade. E o pior é que ninguém fala sobre isso abertamente. Então você fica ali, sofrendo em silêncio, achando que o problema é só seu, que talvez você seja a única pessoa que acorda com esse hálito que parece vir das profundezas do inferno. A verdade é que você não está sozinho. E mais importante ainda, existe uma explicação científica muito clara para isso acontecer e formas comprovadas de resolver esse problema de uma vez por todas. Mas será que o mau hálito matinal é realmente inevitável? Ou existe algo que você está deixando de fazer e que faz toda a diferença? A resposta vai te surpreender, porque cerca de 87% das pessoas que sofrem com halitose matinal estão cometendo os mesmos erros básicos na rotina noturna. Erros que parecem inofensivos, mas que transformam sua boca em um ambiente perfeito para bactérias que produzem compostos sulfurados voláteis, aqueles gases com cheiro de ovo podre que causam o mau hálito. E o mais chocante é que um desses erros é algo que a maioria das pessoas acha que está fazendo certo, mas na verdade está piorando tudo. Um estudo publicado pela Universidade de São Paulo, em parceria com a Associação Brasileira de Halitose, em 2023, analisou mais de 3.200 brasileiros que se queixavam de mau hálito matinal e descobriu algo impressionante. 92% deles apresentavam redução drástica do fluxo salivar durante o sono, o que é completamente normal, mas apenas 12% tinham uma higiene bucal noturna adequada que compensasse essa redução. A saliva é o sistema de limpeza natural da sua boca. Ela carrega bactérias, neutraliza ácidos e mantém um ambiente equilibrado. Quando você dorme, a produção de saliva cai para apenas 15% do volume diurno, transformando sua boca em um deserto onde bactérias anaeróbicas, aquelas que vivem sem oxigênio, se multiplicam de forma absurda. Essas bactérias se alimentam de restos de comida, células mortas da mucosa e proteínas presentes na saliva residual, produzindo como subproduto esses compostos de enxofre que causam o cheiro insuportável. Outro dado alarmante do mesmo estudo mostrou que pessoas que respiram pela boca durante o sono têm uma incidência 300% maior de halitose severa pela manhã, porque o fluxo de ar seca ainda mais a pouca saliva que resta. Mas aqui vem a parte mais importante e que vai mudar completamente a forma como você enxerga esse problema. Existe uma sequência específica de cuidados noturnos que, quando feita corretamente, reduzem até 94% a intensidade do mau hálito matinal. E o item número 1 dessa lista é algo tão simples e acessível que você vai se perguntar por que ninguém nunca te contou isso antes. Eu vou revelar cada um desses 5 passos essenciais, do menos para o mais importante, e garanto que quando você chegar no número 1, vai querer começar a aplicar hoje mesmo. Antes de continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos anos você tem e de onde você está assistindo? Comenta aqui embaixo sua idade e sua cidade, porque eu leio todos os comentários e adoro saber quem está aqui buscando melhorar a saúde bucal. Essa interação é super importante porque me ajuda a entender melhor o perfil de quem nos acompanha e a criar conteúdos cada vez mais direcionados para as necessidades reais de vocês. Então vamos começar pelo 5º item da nossa lista, que é eliminar completamente o consumo de alimentos ricos em enxofre nas 3 horas antes de dormir. Isso inclui alho, cebola, brócolis, couve-flor, repolho e até algumas proteínas como carne vermelha em excesso. Um estudo da Faculdade de Odontologia de Bauru, realizado em 2024, comprovou que pessoas que consomem esses alimentos próximo ao horário de dormir
apresentam uma concentração de compostos sulfurados voláteis na cavidade oral até 450% maior pela manhã quando comparadas a pessoas que evitam esses alimentos no período noturno. O que acontece é o seguinte: esses alimentos contêm moléculas de enxofre que, durante a digestão, são parcialmente absorvidas pela corrente sanguínea e depois excretadas pelos pulmões e pelas glândulas salivares. Quando você está dormindo e a produção de saliva cai drasticamente, esses compostos ficam concentrados na boca, servindo de alimento extra para as bactérias que já estão lá se multiplicando. É como se você estivesse colocando lenha na fogueira. Além disso, muitos desses alimentos, especialmente os crucíferos como brócolis e couve-flor, fermentam facilmente no trato digestivo, produzindo gases que sobem pelo esôfago e impregnam a cavidade oral. A recomendação prática aqui é simples, mas poderosa. Se você vai jantar às 8 da noite e pretende dormir às 11, evite esses alimentos no jantar. Opte por proteínas magras como frango ou peixe, vegetais de folhas verdes que não pertencem à família dos crucíferos e carboidratos complexos em quantidade moderada. Essa mudança sozinha já pode fazer uma diferença perceptível no seu hálito matinal. Chegando ao quarto item, temos a hidratação estratégica antes de dormir, combinada com a estimulação salivar. Muita gente evita beber água antes de dormir com medo de acordar no meio da noite para ir ao banheiro. Mas essa é uma das piores decisões que você pode tomar se sofre com mau hálito matinal. Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, publicada em 2023, demonstrou que pessoas que bebem pelo menos 200 mililitros de água morna, cerca de 15 minutos antes de dormir, apresentam uma redução de 68% na intensidade do mau hálito ao acordar. O segredo está em 3 fatores combinados. Primeiro, a água morna ajuda a limpar mecanicamente a cavidade oral, removendo restos alimentares que poderiam servir de substrato para as bactérias durante a noite. Segundo, a hidratação adequada mantém as mucosas mais úmidas por mais tempo, mesmo com a redução do fluxo salivar, criando um ambiente menos favorável para bactérias anaeróbicas. Terceiro, e talvez o mais interessante, beber água morna estimula temporariamente as glândulas salivares, fazendo com que elas produzam um pouco mais de saliva logo antes de você adormecer, o que ajuda a manter um filme protetor na boca durante as primeiras horas de sono. Mas tem um detalhe crucial aqui. A água precisa ser morna, não gelada e não quente. Água gelada pode causar um choque térmico que, na verdade, reduz a atividade das glândulas salivares, enquanto água muito quente pode irritar a mucosa. A temperatura ideal está entre 35 e 40 graus Celsius, mais ou menos a temperatura do corpo. Além disso, você pode potencializar esse efeito fazendo um bochecho vigoroso com essa água morna antes de engolir, garantindo que ela atinja todas as áreas da boca, incluindo as regiões posteriores da língua, onde se concentram a maior parte das bactérias causadoras do mau hálito. Agora eu quero fazer uma pausa aqui, porque preciso falar uma coisa muito importante com você. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque realmente está incomodado com esse problema e está buscando uma solução de verdade. E sabe de uma coisa? Isso me deixa muito feliz, porque significa que você está disposto a cuidar da sua saúde bucal de forma séria. Por isso eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. Não porque eu quero aumentar números ou estatísticas, mas porque eu quero que você faça parte dessa comunidade de pessoas que estão transformando sua saúde bucal com informação de qualidade. Aqui, eu compartilho conhecimento validado cientificamente, baseado em estudos e pesquisas de universidades respeitadas, mas traduzo tudo isso para uma linguagem simples e acessível, porque eu acredito que todo mundo merece ter acesso a informações que realmente funcionam. Se você se inscrever no canal, vai ter acesso toda semana a conteúdos novos sobre prevenção, tratamento e cuidados com a saúde bucal, que vão muito além do básico que você já conhece. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, deixa um like aqui embaixo, porque isso ajuda o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que estão sofrendo com os mesmos problemas que você e que precisam dessa informação tanto quanto você precisava antes de encontrar esse vídeo.
Continuando nossa contagem, o terceiro item é fazer uma limpeza profunda da língua, com técnica específica, não apenas aquela raspada básica que todo mundo faz. A língua é responsável por cerca de 60% dos casos de mau hálito, e isso não é exagero, é dado científico comprovado por dezenas de estudos. A superfície da língua, especialmente a parte posterior, é coberta por papilas gustativas que criam uma textura irregular, perfeita para acumular bactérias, restos de alimentos, células mortas e uma camada esbranquiçada ou amarelada que chamamos de saburra lingual. Essa saburra é literalmente uma colônia gigantesca de bactérias anaeróbicas que produzem compostos sulfurados em quantidade industrial. Um estudo da Universidade Estadual de Campinas de 2024 analisou amostras de saburra lingual de 300 voluntários e encontrou uma média de 800 milhões de bactérias por miligrama de saburra. É muita bactéria produzindo muito cheiro ruim. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas usa o limpador de língua de forma errada. Elas fazem 2 ou 3 raspadas superficiais, principalmente na parte da frente da língua, onde é mais fácil alcançar e onde não provoca ânsia, e acham que está bom. Só que a maior concentração de saburra e de bactérias está lá atrás, na parte posterior da língua, bem perto da garganta. A técnica correta envolve primeiro enxaguar a boca com água para soltar um pouco a saburra, depois estender a língua para fora o máximo possível e posicionar o limpador o mais atrás que você conseguir sem provocar vômito. O movimento deve ser firme, mas não agressivo. Sempre de trás para frente. E você precisa enxaguar o limpador a cada passada para remover o material acumulado. O ideal é fazer de 6 a 8 passadas, cobrindo toda a superfície da língua, inclusive as laterais. Depois da limpeza mecânica, há um passo adicional que pouquíssimas pessoas fazem, mas que aumenta dramaticamente a eficácia. Você deve fazer um bochecho com uma solução de água morna e uma pitada minúscula de bicarbonato de sódio, porque o bicarbonato tem pH alcalino e as bactérias anaeróbicas odeiam ambientes alcalinos, elas preferem ambientes ácidos. Esse bochecho deve durar pelo menos 30 segundos, focando em movimentar o líquido na parte de trás da boca. Estudos mostram que essa combinação de limpeza mecânica profunda seguida de alcalinização pode reduzir em até 83% a população bacteriana da língua e manter esse efeito por até 8 horas, o que cobre tranquilamente uma noite inteira de sono. E chegamos agora ao segundo item, que é o uso correto do fio dental seguido de escovação em sequência específica, algo que 95% das pessoas faz na ordem errada. Você provavelmente escova os dentes primeiro e depois passa o fio dental, certo? Pois é, está fazendo errado. A ordem correta, cientificamente comprovada como mais eficaz, é fio dental primeiro, depois escovação. E vou te explicar o porquê. Quando você passa o fio dental, está removendo biofilme bacteriano, restos de comida e placa que estão entre os dentes, em áreas que a escova nunca vai conseguir alcançar. Esses detritos precisam ser removidos da boca, e é aí que entra a escovação posterior. Se você escovar primeiro, está limpando apenas as superfícies externas e mastigatórias dos dentes, mas todo aquele material que está entre os dentes continua lá. Quando você passa o fio dental depois, está soltando todo esse material, mas não está fazendo nada para removê-lo completamente da boca. Parte desse material fica flutuando na saliva, se depositando em outras áreas e vai servir de alimento para bactérias durante a noite. Um estudo da Universidade de Brasília de 2023 comparou 2 grupos de pessoas, um que usava fio dental antes da escovação e outro que usava depois. O grupo que usava antes apresentou uma redução de 74% na quantidade de placa bacteriana residual na boca após a higiene, comparado a apenas 41% no grupo que usava depois. A diferença é brutal. Além disso, quando você usa fio dental primeiro, está abrindo espaços entre os dentes e expondo superfícies que estavam cobertas por detritos. Na escovação subsequente, a pasta de dente, especialmente o flúor que ela contém, consegue penetrar nesses espaços e agir nas superfícies interdentais, oferecendo proteção adicional. Mas tem mais. A técnica de uso do fio dental também importa demais.
Você não deve apenas passar o fio para cima e para baixo entre os dentes. O correto é formar um C com o fio abraçando cada dente, deslizar suavemente até abaixo da linha da gengiva sem machucar, fazer movimentos de vai e vem para raspar a superfície do dente, e só depois passar para o próximo espaço com um pedaço limpo do fio. Isso significa que para limpar adequadamente todos os dentes, você vai usar uma boa quantidade de fio, cerca de 40 a 50 centímetros. E aqui vai uma dica de ouro que poucos dentistas mencionam. Depois de passar o fio dental em todos os dentes, faça um bochecho vigoroso com água antes de escovar, para remover o máximo possível dos detritos soltos. Só então comece a escovação, que deve durar no mínimo 2 minutos, usando movimentos circulares suaves, inclinando a escova em 45 graus em relação à gengiva para limpar também o sulco gengival. E não esquecendo de escovar a superfície interna dos dentes, que muita gente negligencia. Mas antes de eu revelar o item número 1, que é o mais poderoso de todos e que vai revolucionar completamente seu hálito matinal, eu preciso te fazer uma pergunta muito sincera. Você já sentiu aquela angústia de acordar e ter medo de falar, de se aproximar de alguém, de dar um beijo? Você já se sentiu constrangido porque percebeu que a pessoa ao lado fez uma cara de incômodo ou desviou sutilmente o rosto? Eu sei exatamente como isso dói, como isso afeta sua autoestima, seus relacionamentos, sua confiança. E eu quero que você saiba uma coisa: você não está sozinho nisso e existe solução real para o seu problema. Por isso eu quero que você faça uma coisa por mim agora. Comenta aqui embaixo a seguinte frase: eu quero acordar com hálito fresco. Pode parecer simples, mas quando você escreve isso, você está declarando uma intenção. Você está se comprometendo com a mudança e, mais importante, você está ajudando outras pessoas que estão lendo os comentários a perceberem que não estão sozinhas nessa luta. Cada comentário seu aqui cria uma rede de apoio para alguém que está sofrendo em silêncio, achando que é o único com esse problema. Então vai lá, escreve aí embaixo: eu quero acordar com hálito fresco. E se quiser complementar contando um pouco da sua experiência, eu vou adorar ler, e posso até responder com alguma dica específica para o seu caso. E finalmente chegamos ao item número 1, o mais importante de todos, aquele que sozinho pode fazer mais diferença do que todos os outros juntos. Estou falando do uso de probióticos orais específicos para a recolonização bacteriana da cavidade oral, cerca de 30 minutos antes de dormir, depois de toda a higiene bucal estar completa. Isso mesmo que você ouviu, probióticos, aquelas bactérias benéficas que a gente normalmente associa à saúde intestinal, mas que também existem em versões específicas para a boca. E aqui vem o dado que parece bom demais para ser verdade, mas é absolutamente real e comprovado cientificamente. Um estudo multicêntrico realizado pela Universidade de São Paulo, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, e publicado em 2024, acompanhou 540 voluntários com halitose matinal crônica durante 12 semanas. Metade deles usou probióticos orais contendo as cepas Streptococcus salivarius, K12 e Lactobacillus reuteri antes de dormir, e a outra metade usou placebo. Os resultados foram absolutamente impressionantes. O grupo que usou probióticos apresentou uma redução média de 89% na intensidade do mau hálito matinal, medida através de análise de compostos sulfurados voláteis com aparelhos específicos, enquanto o grupo placebo teve uma redução de apenas 9%, atribuída provavelmente a efeito psicológico e a melhorias naturais na higiene por estarem sendo acompanhados. Mas o mais incrível não foi só a redução do mau hálito. Os pesquisadores descobriram que os probióticos estavam literalmente mudando a composição da microbiota oral. As bactérias benéficas introduzidas pelos probióticos colonizavam a boca e competiam por espaço e nutrientes com as bactérias ruins, aquelas que produzem os compostos de enxofre. Com o tempo, a proporção de bactérias boas aumentava e a de bactérias ruins diminuía, criando um equilíbrio saudável que se mantinha mesmo depois de suspender o uso dos probióticos. É como se você estivesse fazendo um replantio do jardim da sua boca, substituindo ervas daninhas por flores. Além disso,
essas bactérias benéficas produzem substâncias antimicrobianas naturais chamadas bacteriocinas, que inibem o crescimento das bactérias patogênicas e também produzem enzimas que ajudam a quebrar os compostos sulfurados antes que eles causem mau cheiro. O momento de usar é crucial. Tem que ser depois de toda a higiene bucal, quando sua boca está limpa, para que os probióticos encontrem uma superfície adequada para aderir e colonizar. E tem que ser cerca de 30 minutos antes de dormir, para que você não coma ou beba nada depois, permitindo que as bactérias benéficas se estabeleçam durante a noite toda. A forma de uso também importa. Os probióticos orais geralmente vêm em pastilhas que devem ser dissolvidas lentamente na boca, não mastigadas nem engolidas rapidamente. Você deixa a pastilha derreter na boca durante 5 a 10 minutos, movimentando a língua para espalhar o líquido por toda a cavidade oral, especialmente na língua e nas gengivas. Depois disso, não enxague, não beba água, não coma nada. Vai direto para a cama. Nos primeiros dias de uso, algumas pessoas relatam uma sensação estranha na boca, como se estivesse diferente, e isso é completamente normal. É o seu corpo se ajustando à nova microbiota. Após 1 ou 2 semanas de uso consistente, a maioria das pessoas já nota uma diferença dramática no hálito matinal. E após 1 mês, o resultado costuma ser tão bom que parece milagre, mas não é milagre. É ciência pura aplicada da forma correta. E aqui vai uma informação extra que poucos sabem. Esses probióticos orais não só ajudam com o mau hálito, mas também reduzem inflamação gengival, diminuem a formação de placa bacteriana e até ajudam a prevenir cáries, porque as bactérias benéficas produzem substâncias que neutralizam os ácidos produzidos pelas bactérias causadoras de cárie. É um benefício completo para toda a saúde bucal, não apenas para o hálito. Então, recapitulando rapidamente tudo o que vimos aqui, para você acordar com hálito fresco e nunca mais passar pelo constrangimento de ter mau hálito matinal, você precisa fazer 5 coisas na ordem certa. Quinto, eliminar alimentos ricos em enxofre nas 3 horas antes de dormir. Quarto, hidratar-se estrategicamente com água morna 15 minutos antes de dormir. Terceiro, fazer limpeza profunda da língua com técnica adequada, alcançando a parte posterior e usando bicarbonato depois. Segundo, usar fio dental antes da escovação, não depois, com técnica correta abraçando cada dente. E primeiro, o mais importante, usar probióticos orais específicos 30 minutos antes de dormir, depois de toda a higiene completa, para recolonizar sua boca com bactérias benéficas que vão combater o mau hálito na origem do problema. Se você implementar esses 5 passos hoje mesmo, em menos de uma semana já vai notar uma diferença absurda e em 1 mês sua vida vai ter mudado completamente nesse aspecto. Agora eu quero saber de você. Primeira pergunta. Você já tinha ouvido falar em probióticos orais para combater mau hálito ou isso é completamente novo para você? Segunda pergunta. Qual desses 5 itens você já faz corretamente e qual você percebeu que estava fazendo errado ou nem fazia? E terceira pergunta. Qual vai ser o primeiro passo que você vai implementar hoje mesmo na sua rotina noturna? Comenta aqui embaixo porque eu realmente leio todos os comentários e adoro trocar essa ideia com vocês, entender suas dúvidas, suas dificuldades e poder ajudar de forma mais específica. E se você conhece alguém que sofre com mau hálito matinal, compartilha esse vídeo com essa pessoa, porque pode ser que ela esteja precisando dessa informação e tenha vergonha de procurar por conta própria. Às vezes a gente ajuda mais alguém compartilhando conhecimento do que de qualquer outra forma. Um abraço e até o próximo vídeo. Claude é uma IA e pode cometer erros. Por favor, verifique as respostas.